Aurélio, pastor presidente da Igreja Batista da Graça em Taubaté. É com imenso prazer que compartilho com vocês agora uma porção da Palavra de Deus, na certeza que ela edificará a tua fé e mudará a tua história. Que Deus os abençoe. Feche seus olhos, estenda suas mãos aqui, vamos orar. Pai, nós te rendemos a honra, a glória e o louvor nessa manhã. Tu és o motivo, Senhor, da nossa adoração nesse lugar, Senhor. Nós viemos para te prestar adoração, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, ó Espírito Santo, e nós pedimos que tu, ó Pastor Espírito Santo, agora abençoe, Senhor, as nossas vidas e prepare os nossos corações para receber a tua palavra. Dá graça ao teu servo. Senhor, fala através da boca dele, não o que ele quer falar, mas sim o que tu quer que o teu povo escute, Senhor. Encha ele com a tua glória, com a tua graça, com a tua plenitude, Senhor. Envolva ele, Senhor, nessa manhã, ministrando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. É difícil, né? O Senhor já tem me levado a alguns lugares para estar ministrando, né? Mas eu falo que toda vez que a gente sobe aqui em cima, tem essa missão de estar ministrando a palavra do Senhor, é um nervosismo, é um suadouro que dá, é uma vontade de ir no banheiro toda hora, é complicado. Mas o Senhor é Deus que honra, né, gente? Eu queria chamar aqui o irmão Dil para estar tocando aqui pra gente. E antes de entrar na palavra, eu queria chamar aqui a Isabela, que vai estar louvando ao Senhor. É um presente de Deus na minha vida. É a mulher mais linda dessa terra, que tem a voz mais linda também, né? Então eu peço para os varões fechar os olhos, né? Porque, que nem o pastor fala, né? Em nome de Jesus. Paz, igreja. Como pedir coroas a um rei que da sua glória se despiu? Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? Todos os seus passos só me fala aquilo que Ele espera de mim. É renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre
pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele e deixar tudo por ele. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar e a verdade retornar, alguns conceitos repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas, e nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado, torturamente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade ele trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele e deixar tudo por ele. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Mas o que ele falar eu preciso viver. Jesus, viver, viver, Jesus. Mas do que ele falar eu preciso viver. Coisa linda, né, irmãos? O bom é que eu vou casar esse ano com ela, né? Mas amém. Aquele que possui sua Bíblia, abra ela em Romanos. Romanos, capítulo 3. Seu versículo 23 em diante. Eu escolhi esse hino, irmãos, para ela cantar, porque fala muito da simplicidade de Jesus, né? De como Jesus era, quem era Jesus, como Jesus caminhava na terra. A gente tem que estar pensando sobre isso. Todos os dias da nossa vida a gente tem que estar falando sobre isso, porque Jesus ele era simples. Jesus, ele sendo Deus, ele caminhou entre a gente e foi o homem mais simples que já existiu. Jesus foi o maior servo, o maior exemplo de servo que já teve. E às vezes a gente, com todo o nosso pecado, com todo o nosso erro, a gente não quer ser servo como Jesus era. A gente se diz cristão, mas vive um falso cristianismo, porque a gente não segue quem Jesus era. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue,
proclamando a evidência da sua justiça, por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita sua fé em Jesus. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído. Por qual lei? Das obras? Não. Ao contrário, pela lei da fé. Até aqui. O tema desse mês, irmãos, é o poder da graça, né? Quando o pastor veio com esse convite para mim estar ministrando hoje, e sobre esse tema, poder da graça, quando eu escutei essa palavra graça, automaticamente veio na minha mente o apóstolo Paulo, né? Porque para mim, se a gente pode colocar assim, Paulo é um dos maiores, foi o maior pregador da graça. Foi o maior pregador da graça de Deus pelo povo, né? Todo mundo conhece a história de Paulo, quem foi Saulo, mas o Espírito Santo, ele me incomoda a estar falando nessa manhã sobre isso, porque a graça de Deus a gente vê sobre a vida desse homem. Ele nos mostra, ele foi a primeira pessoa a falar da graça, né? Lógico que muitas pessoas vão dizer, os estudiosos vão estudar e vão falar que tiveram outras pessoas, mas aquele que realmente viveu a graça, para mim, foi Paulo, né? E o Senhor, ele me levou a pesquisar quem foi Saulo, né? E para a gente entender, Saulo, ele foi um homem de títulos. Ele tinha muita coisa na vida dele. Saulo, ele era judeu. Saulo, ele era romano. Saulo, ele era fariseu. Ele estudou com um dos maiores mestres da lei. Saulo estudou com ele, que foi Gamaliel. Então Saulo, ele conhecia a lei de cor e salteado. O que você falava para Saulo, sobre a Bíblia, sobre a lei, ele sabia. E ele era muito respeitado por isso. Ele tinha muita sabedoria, ele tinha um cargo. Saulo, ele era um cara que aonde ele chegava, as pessoas deixavam ele pregar, deixavam ele falar. Saulo, ele era um cara que aonde ele caminhava, as pessoas conheciam ele, sabiam quem era ele, né? Então a gente vê que Saulo, ele era um homem que era muito apegado a isso. Ele era muito apegado a títulos, ele era muito apegado a cargos, ele era muito apegado à glória de si próprio, né? A gente vê que Saulo, ele caminhava e ele fazia tudo o que achava que estava certo. Para ele não estava errado nisso, né? E então quando surgem os cristãos, quando surgem os do caminho, que eram como os fariseus falavam, né? Que eles eram pregadores do caminho, mas do falso caminho. Então Saulo se indigna com aquilo. Saulo, estudioso da lei, acha que quem estava pregando Jesus está completamente errado, então ele começa a perseguir. E como Saulo, tudo que ele fazia, ele queria ser o melhor, ele se torna o pior dos perseguidores. Ele se torna aquele que mais mata, aquele que mais prende, aquele que mais persegue os que são do caminho. Então aonde tinha uma reunião de cristão, aonde tinha 3 ou 4 que professavam a fé em Jesus, quando falava o nome de Saulo, eles tremiam de medo. A Bíblia fala isso, que aonde Saulo ele passava, ele causava terror. Quem via Saulo tinha medo dele, porque ele era um grande defensor da lei. Ele era um grande defensor daquilo que ele achava que estava certo, e ele matava, e ele prendia. Ele não estava nem aí se era criança, se era adulto, se era jovem, mas ele fazia aquilo que ele achava que estava certo. O tema, irmãos, é o poder da graça. Eu estou querendo passar para os irmãos o poder que teve a graça de Deus sobre a vida de Saulo. Um certo dia, em uma de suas empreitadas contra o cristão, Saulo então, ele está partindo para Damasco. Todo mundo conhece essa história, mas o Espírito Santo está me incomodando para falar de novo. Então Saulo, em uma de suas empreitadas para caçar os cristãos, ele está partindo para Damasco. Então uma forte luz o atinge, todo mundo sabe. E nessa forte luz ele pergunta quem é. Ele vê um homem e esse homem fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues? A palavra vai dizer que a partir desse momento Saulo, ele encontra Jesus. Mas aí ele vai até a casa de Judas e passa por ali 3 dias. 3 dias orando e 3 dias jejuando. E o Senhor fala para ele: eu vou mandar um homem, e esse homem vai orar por você, e você vai conhecer o caminho. Saulo nessa hora ele estava cego, havia escamas nos seus olhos, ele já não enxergava mais nada. Aquele homem que antes causava temor, ele teve que ser carregado até a casa de Judas. Então o Senhor, nessa mesma hora que está falando com Saulo, dentro dessa casa, ele está falando com Ananias, em outro lugar. E o Senhor fala para ele: Ananias, você vai até a casa de Judas, porque lá tem um homem que você vai orar por ele, e o nome dele é Saulo.
Na hora que Deus falou para Ananias esse nome Saulo, ele já tremeu inteiro. Eu fico pensando o que Ananias pensou quando Deus falou para ele, você vai lá e você vai orar pelo pior dos perseguidores. Na hora Ananias falou, Deus, o Senhor está me mandando para a morte. O Senhor quer que eu morra lá, né? É isso que o Senhor quer. Então Ananias fala, Deus, mas como que eu vou lá? Se todo mundo fala que Saulo, ele é perseguidor, todo mundo fala que Saulo é o pior dos caras aqui na terra, e o Senhor está me mandando lá. E aí Deus chega para Ananias e fala, Ananias, vai, porque para ele eu vou revelar os mistérios do reino de Deus. Ananias, vai, porque ele vai ser um grande instrumento através da vida dele. Muitas pessoas se converterão. Através da vida dele, muita coisa vai ser realizada. Através da vida dele, eu tenho muito para fazer, então você vai. Apenas faça o que eu estou mandando. A Bíblia não fala isso, mas eu estou conjecturando aqui, irmãos. Deus falando para Ananias. Então Ananias, ele pega e vai. Ele vai e chega na casa de Judas, coloca sua mão ali sobre Saulo e ora. E a Bíblia diz que como as escamas caíssem dos olhos dele, e ele começa a enxergar. Ele começa a enxergar, e então ele é batizado e começa então a pregar Jesus. Começa a pregar Jesus e passando um tempo ali, pregando e estando com os discípulos, Saulo, ele vira Paulo. E aí começa a história de um grande homem de Deus. Aí começa a história de uma pessoa que não tinha cargo, de uma pessoa que não se preocupava com glória, de uma pessoa que não se preocupava com o que ia acontecer com ele, mas se preocupava em pregar a verdade do Senhor. Aquilo que antes para ele era verdade se torna completamente mentira. Aquilo que antes ele defendia com unhas e dentes, ele passa a negar tudo aquilo para estar pregando Jesus Cristo. Irmãos, muitas vezes a gente se apega a coisas que não tem que ser apegada. Muitas vezes a gente se apega a cargo que não tem que ser apegado, como eu estou falando. Às vezes, irmãos, a gente se apega a microfone. Às vezes a gente se apega em pessoas. Às vezes a gente se apega em coisas, em títulos. E não é isso que a gente tem que se apegar. A gente tem que se apegar em Jesus. A gente tem que pregar Jesus Cristo, a mensagem da cruz. Era o que Paulo entendeu. Paulo entendeu. Para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Eu não sou muito de ficar pegando o significado de palavra, não. De ficar indo no grego, no hebraico, no romano. Eu não sou assim, eu não sigo essa linha. Mas é o Espírito Santo que manda. Então a gente tem que fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Amém? Saulo, ele quer dizer pedido de Deus. Saulo era homem de títulos, homem de cargo, era um homem famoso. Então Saulo encontra Ananias. Ananias, ele quer dizer, o Senhor demonstra sua graça. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? O significado da palavra Ananias é, o Senhor demonstra sua graça. Saulo, pedido de Deus, homem de títulos, homem de cargos. Então quando Saulo encontra Ananias, e passando um pouquinho de tempo, Saulo vira Paulo, que quer dizer pequeno. O significado da palavra Paulo, ele quer dizer pequeno. Então Saulo, homem de títulos, homem de cargo, quando encontra a graça do Senhor, ele se torna Paulo, o homem pequeno. Se a gente for parar para estudar, irmãos, a história de Paulo, a gente vai ver que ele não se preocupava com isso aqui, ó. Ele não se preocupava em estar aqui na frente. Ele não se preocupava em ser conhecido nas assembleias, mas ele se preocupava em demonstrar Jesus. Ele se preocupava em demonstrar a glória de Deus. Ele se demonstrava em fazer a vontade do Pai, não importando o que ia acontecer, porque o Senhor, ele falou fortemente com Paulo, que eu vou mostrar para você o que você tem que padecer por mim. E Paulo aceitou isso. E a palavra vai dizer que aonde Paulo subia para pregar, aonde Paulo falava sobre o amor de Cristo, ali ele era apedrejado, ali ele apanhava, ali ele era preso, ali ele era levado cativo. Mas e daí se uma pessoa aceitar Jesus? Era o que Paulo falava. Paulo, ele tinha esse sentimento no coração dele, a partir do momento que ele encontrou a graça de Deus. Paulo já não queria mais títulos, Paulo já não queria mais um cargo, Paulo já não queria mais um microfone, já não queria mais ser um pastor, já não queria mais ser um obreiro, já não queria mais ser nada. Paulo, ele queria ser um servo de Deus. Irmãos, o Senhor está falando muito forte nessa manhã, em ser servo. É isso que temos que aprender.
É isso que temos que aprender. Será que estamos sendo servos? Será que assim como Jesus foi o maior de todos os servos, aquele que não tinha onde repousar a sua cabeça, aquele que não se achava nenhuma beleza, será que a gente está sendo assim? Ou será que a gente está preocupado com o aplauso? Ou será que estamos preocupados com o que o irmão vai achar de mim? Ou será que eu estou preocupado com o meu ministério? Irmãos, o único ministério que a gente tem que ter na terra é pregador de Jesus Cristo, irmãos. A única coisa que eu tenho que querer fazer na terra é pregar a cruz de Cristo. E pela misericórdia do Senhor, o Senhor tem nos levado a lugares onde a gente tem aprendido isso. Onde a gente tem aprendido que o mais pequeno, que o mais servo, que aquele que varre a igreja, aquele que está lá atrás cortando grama, é esse que Deus vê. É esse que Deus vê. Sabe por quê, irmãos? Porque é muito fácil eu chegar aqui e começar a dançar, fazer cara de emoção, fazer cara de que eu estou adorando. É muito fácil eu chegar aqui, pegar o microfone e começar a pregar palavras bonitas, palavras de ensinamento, palavras de teologia. Nada contra a teologia, mas que os irmãos entendam o que eu estou falando. É muito fácil eu chegar aqui e pregar sabedoria humana. É muito fácil eu chegar aqui, pegar o microfone e cantar maravilhosamente bem. Mas aonde está o meu coração? No que está firmado o meu coração? A minha pregação está firmada no quê? A minha dança, ela está firmada no quê? Em Isaías fala que Deus fala para o povo. O povo levanta a mão. O povo me adora com lábios. Mas o meu coração está longe de mim. Porque não é isso que eu quero. Eu não quero vestes rasgadas. Eu não quero se vestir, não quero que vocês se vistam de saco de pano. Mas eu quero que vocês rasguem o coração. Irmãos, que a gente possa rasgar o coração nesta manhã. Que a gente possa rasgar o coração e voltar o que a gente deixou para trás. Porque o Senhor, Ele está falando nessa manhã. Sabe, irmãos, não adianta você ansiar querer tocar no mitra junto com a pastora. Não adianta você ansiar querer dançar aqui junto com as meninas, se o seu coração não está firmado naquilo que Deus tem para você. Irmãos, eu costumo dizer, aonde eu passo, que Deus, Ele é mestre em destruir sonhos. Isso eu aprendi com o Tiago, nosso líder. Que Deus, Ele é mestre em destruir sonhos. Porque o homem, ele faz sonhos. Todo homem, ele quer crescer, ter a sua profissão, trabalhar naquilo que gosta, trabalhar naquilo que quer, ter a sua família, ter os seus filhos. Mas para alguns, irmãos, isso não é o que Deus tem. Deus nos chama a ser servos. Deus nos chama a não ter cargo, mas a pregar a cruz, a pregar o evangelho como Paulo fazia. Paulo, ele abandonou tudo. Paulo, ele deixou tudo que ele tinha, todo cargo, todo título, toda fama. E aonde antes Saulo chegava e era aplaudido pela sua fama, agora Paulo chega e por pregar Jesus ele é apedrejado. Irmãos, olha que coisa louca. Você pode estar dizendo, nossa, mas isso aí não está certo, porque se eu estou fazendo a vontade de Deus, como que eu vou passar por provação? O que Jesus sofreu? O que Paulo sofreu? O que Pedro sofreu? O que Barnabé sofreu? O que Tiago sofreu? O que os grandes homens de Deus passavam? Irmãos, vamos parar de viver na mediocridade. Vamos parar de viver o superficial de Deus. Porque o Senhor tem muito mais para cada um de nós aqui. Eu falava isso hoje de manhã para minha mãe. A minha mãe é uma mulher de Deus. Sabe, irmãos, mas é complicado, porque ela é antiga, então vive ainda da forma antiga de pensar. E eu falava para ela que o Senhor, Ele tem dois caminhos para cada um. O Senhor, Ele tem dois caminhos, Ele te dá o direito de escolha. Ou você segue os seus sonhos, ou você segue os sonhos de Deus. Agora eu quero dizer para você, irmãos, os sonhos de Deus não é fácil seguir. Você vai ter que abandonar aquilo que você planejou. Você vai ter que abandonar aquilo que você sempre quis.
Você vai ter que abandonar a sua carreira para viver os sonhos de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa nessa manhã: o Senhor é o melhor patrão que existe. O Senhor é o melhor patrão que existe. Porque quando a gente quer trabalhar para os outros, a gente recebe aquilo que o patrão quer nos dar. E é a mesma coisa com Deus. Quando a gente trabalha para Deus, a gente recebe aquilo que Deus quer nos dar. Agora, você já parou para pensar o tamanho de Deus? Você já parou para pensar que o dono do ouro e da prata, o dono de todas as coisas, o fundador dos céus e da terra, Ele é o seu patrão? O que mais você precisa? Você precisa de carro, você precisa de casa, você precisa de grandes templos, você precisa de ouro na parede, você precisa do quê? Você precisa encontrar a graça de Deus, como Saulo encontrou e se transformou em Paulo. Irmãos, estudando sobre a vida de Paulo, o Senhor, Ele me levou a uma passagem onde Paulo e Barnabé, eles chegam à Grécia. E ali eles começam a pregar Jesus, e o Senhor acompanhava eles, né? Aonde eles chegavam, manifestava a glória de Deus, e pessoas eram curadas, mudos começavam a falar, cegos começavam a enxergar, aleijados saíam pulando, porque a graça de Deus e a glória de Deus estavam com eles. A Grécia nessa época, e ainda é, eu acredito, era um país muito idólatra. Era um país onde tudo era um Deus diferente. Tinha o Deus para as plantas, tinha um Deus para o céu, tinha o Deus para a terra. Então eles começavam a achar que Paulo e Barnabé eram deuses que vieram na terra para se manifestar. E os sacerdotes daquela época começaram a trazer presentes para Paulo e Barnabé. Começaram a trazer coisas para engrandecer o nome dos dois, de Paulo e Barnabé. A palavra vai dizer que então, quando aquele sacerdote chega com aquelas coisas, com aqueles presentes, com ouro, Paulo e Barnabé rasga as suas vestes e cai prostrado no chão e começa a chorar, porque a glória não era para eles, a glória era de Deus. Agora deixa eu falar, irmão, será que se fosse Saulo, o que Saulo faria? O que Saulo ia fazer com aquela atitude daquele povo? Saulo, ele ia pegar tudo aquilo e ia se vangloriar. Mas só que Saulo encontrou a graça de Deus, e ele sabia que toda a glória não era para eles, e sim para o Senhor. A palavra vai dizer que então Paulo e Barnabé começam a brigar com eles, a xingar, porque a glória não era para eles, agora a glória era para Deus. E então eles começam a falar que vocês não entenderam nada, porque o que está sendo pregado aqui é Jesus, não a idolatria, não a religiosidade, não uma doutrina de homens, mas sim Jesus Cristo. A cruz de Cristo tem que ser pregada. A palavra vai dizer que ali pessoas se convertem e tal, mas eles não dão muita trela porque os dois estavam pregando e começam a adorar aqueles dois. Então os dois saem dali e vai fazer a obra em outro lugar. Mas o que eu quero dizer, irmãos, nessa manhã, às vezes a gente quer a glória para si próprio. Às vezes a gente faz coisas achando que está fazendo para Deus, mas esperando um aplauso do irmão, esperando um aplauso do pastor e da pastora, esperando que as pessoas possam ver aquilo que estamos fazendo, porque ainda estamos na ignorância, ainda estamos vivendo o raso, ainda estamos vivendo com o calcanhar na água. Irmãos, o Senhor tem muito mais para qualquer um aqui que quiser. A graça não é só para mim, não é só para o pastor, não foi só para Paulo, não é só para Pedro, é para qualquer um que quiser aqui. É para o menor da criança, para o maior dos homens, é para a mulher. A graça de Deus, ela é para todos, mas a gente precisa querer encontrá-la. Quando o Senhor aparece para Saulo, ele vai e fica 3 dias orando, sem comer e sem beber nada, porque ele queria entender o que estava acontecendo. Mas a gente não quer entender o que Deus quer para nossas vidas. Sabe, irmãos, é cômodo eu vim na quarta-feira, eu dançar aqui, lindo, eu cantar aqui lindamente, eu pregar aqui como ninguém prega. É cômodo eu vir no domingo e fazer as mesmas coisas. Agora, intimidade com Deus, e eu me consagrar ao Senhor, e eu buscar a verdade, e eu buscar a cruz de Cristo,
e eu carregar a minha cruz. Aí que o calo aperta, né, irmãos? Aí não é para todos não, aí é só para quem tem chamado. Aí é só para aquele que Deus fala que é para fazer. Agora deixa eu falar uma coisa para você. A graça de Deus é para todos. Então buscar também tem que ser para todos. Pregar também tem que ser para todos. Tá com seu coração disposto para fazer a obra de Deus é para todos. Mas a gente não quer. A gente não quer. Os grandes pregadores de antigamente, Spurgeon, Ravenhill, eles falavam que a igreja, ela ia começar a viver um falso cristianismo. Que os pregadores iam querer holofotes, os pregadores iam querer câmeras, os pregadores iam querer fotos, os pregadores iam querer aplauso. E aí eles falam também, né? Eu estava assistindo uma pregação agora de Spurgeon, há poucos dias atrás, e ele falava que se Paulo estivesse aqui hoje, ele choraria pela igreja. Que se Paulo estivesse aqui hoje, ele ia falar que tudo aquilo que ele sofreu foi em vão, porque o que vivemos não é nada daquilo que aqueles homens pregavam. O que vivemos não é nada daquilo que o Senhor espera para que a gente viva, porque o Senhor tem muito mais, irmãos. O Senhor, Ele tem muito mais para cada um. Irmãos, às vezes o Senhor, Ele nos leva a lugares onde a gente não sabe o porquê, onde a gente não entende o porquê, o que estamos fazendo ali, mas o Senhor tem propósito. Mas o Senhor, Ele tem propósito, Ele fala no coração de cada um aquilo que é para cada um fazer. Mas às vezes a gente não sabe se é a voz de Deus ou não. Às vezes a gente fica, eu acho que não é de Deus não, eu acho que isso vem da carne. Irmãos, é como a pastora aqui sempre fala, o pastor sempre fala, o diabo não vai mandar você fazer nada de bem. Ele não vai mandar você sair do seu lugar e abraçar o irmão. Ele não vai mandar você sair da sua casa e ir para a casa do irmão fazer um culto. Ele não vai mandar. Se isso está saindo no seu coração, é Deus quem está falando com você, e você está negando. Sabe, irmãos, quando o Senhor, Ele me deu essa palavra, é o que todo pregador fala, que a palavra, ela bate primeiro naquele que está aqui em cima. A palavra, ela vem primeiro no coração daquele que está aqui em cima. Então que a gente possa ter essa noção de que não somos nada, de que não somos ninguém, que não importa o cargo que eu tenho, não importa se eu sou líder de nada, não importa se eu canto, não importa se eu danço, se eu sou chefe, não importa. O que eu tenho que ter a noção é que eu não sou nada, é que eu sou um vaso de barro. Sabe, é isso que a gente tem que ter a noção. Ontem no culto do Atos, o Senhor usou grandemente a vida do menino Wesley. E depois eu fui abraçá-lo e Deus confirmou tudo que eu tinha preparado para essa manhã através da vida dele. Mas é um menino que não quer aparecer, é um menino que não quer ser visto por ninguém, é um menino que não quer fazer nada, mas é um menino que quer estar orando, é um menino que quer estar no quarto dele buscando a palavra do Senhor, é um menino que quer estar subindo o monte para estar adorando ao nome do Senhor escondido. E Deus honra isso. Sabe, Deus honra isso, porque não quer se aparecer. A glória é para Deus, a glória é para o Senhor. A glória não é para mim que prego, a glória não é para Isabela que canta, a glória não é para a pastora, a glória não é para o pastor, a glória é para Deus, a glória é para Ele. Sabe, irmãos, um dia, há um mês atrás, quando o ministério ele estava louvando, e eu ali no meu cantinho, eu só fico ali, eu ali no meu cantinho adorando ao Senhor, o Espírito Santo falou, olha para a pastora Flávia. Na hora eu olhei, e todo mundo cantando e tal, então ela abaixa o microfone, e começa a adorar sem o microfone na boca. E aí eu falei, Jesus, o que o Senhor quer falar? Porque o que Deus falou, que não importa se está o microfone na mão dela ou não, mas ela continua adorando. Não importa se a voz dela está aparecendo para a igreja ou não, mas ela continua adorando. Ela pode abandonar aqui o ministério de louvor, mas na casa dela ela vai continuar adorando. E é isso que o Senhor procura. Irmãos, então ela baixava o microfone e começava a cantar sem o microfone.
e a outra mão ela ergueu para o céu. E quando ela ergueu, fogo saía da sua mão, pastora, e cobria toda a igreja. Sabe, então a glória de Deus descia, mas não porque a senhora queria aparecer, porque a sua voz já não estava mais aparecendo no microfone, mas porque a senhora adorava verdadeiramente. Sabe, irmãos, e a gente não quer isso. A gente fica procurando glória para si próprio, e fica um negócio vazio, e fica uma pregação vazia, e fica um louvor vazio, e fica um louvor sem a verdadeira adoração. Eu escolhi esse hino para a Isabela estar louvando, porque fala sobre a essência de Jesus. A igreja precisa voltar na essência de Cristo. A igreja precisa voltar na simplicidade do Senhor. A igreja, irmãos, não é nossa igreja, mas a igreja como um todo, como o mundo, ela precisa voltar a viver a essência do Senhor. E como que é a essência de Cristo? A simplicidade. Como que Jesus era? Ele era simples. O que Jesus fazia, agia na simplicidade. Às vezes a gente quer grandes coisas, né? É do homem ansiar por isso. Sabe, irmãos, há muito tempo atrás, eu recebi uma profecia de que eu estaria ministrando para grandes pessoas. E eu confesso que eu comecei a buscar muito isso. E o Senhor, Ele não fazia. E o tempo ia passando e eu não pregava nem para uma pessoa. E o tempo ia passando e nem meu irmão queria me escutar pregar. Sabe, o tempo ia passando e nem a Isabela aguentava mais eu falar da Bíblia, porque era todo dia. E o Senhor, Ele não me levava a lugar nenhum para estar falando. Foi quando eu orando eu entendi que a pregação do Evangelho é através das minhas atitudes. A pregação do Evangelho era quando eu passava no quartel e pessoas vinham conversar comigo, vinham pedir conselho, viam algo diferente na minha vida. E eu parei a ansiar por isso aqui, ó. E eu parei a ansiar pelo microfone, eu parei de ansiar por cargos, eu parei de ansiar, eu vinha na igreja e ficava quietinho no meu canto, adorando. Sabe, eu fluía no Atos, eu fluía no Missões, com o Thiago, com o Diego, mas eu não queria nada. Mas o Senhor, Ele é Deus que sonda o coração. Sabe, irmãos, eu não estou falando para me vangloriar, não. Mas que a gente possa ter essa atitude de não ansiar por cargo, de não ansiar por aplausos do povo, porque é muito fácil eu descer daqui e pessoas virem falar que eu preguei maravilhosamente bem, mas se não passou desse teto, irmãos, para mim de nada vai valer. Se não passar disso aqui, ó, se não atingir o coração de Deus, de nada vai valer o que eu estou falando aqui, o que eu estou fazendo. Que a gente possa ter esse sentimento de que eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou apenas vaso na mão de Deus, eu sou apenas recipiente da glória de Deus. Sabe, irmãos, eu tenho que falar para quem Deus mandar, eu tenho que fazer aquilo que Deus mandar. Se Deus mandar eu ficar quieto no banco sentado, eu tenho que fazer para a glória dEle. Agora, se Deus falar que eu tenho que subir aqui, dançar e pular e virar cambalhota, eu vou fazer para a glória dEle. Mas é para a glória de Deus. E essa visão que eu tive foi muito forte, porque o Senhor me mostrava o coração, sabe, da pastora. E por que os pastores têm esse coração? Por que o pastor Marco tem esse coração, a pastora Carla, a pastora Flávia tem esse coração? E muitas vezes a gente não tem. E muitas vezes a gente fica querendo aparecer mais que o pastor, mais que Deus, o próprio Deus aqui na terra. Então, irmãos, hoje é um culto de ceia. Hoje é um culto que a gente vai celebrar a morte de Cristo por nossas vidas. Que a gente venha morrer, realmente. Que a gente realmente venha deixar de lado as nossas vontades. Que a gente venha deixar de lado os aplausos. E que a glória seja toda para o Senhor. Que a glória seja toda para Deus. Porque assim como João Batista disse, que ele não era digno
nem de desamarrar as sandálias dos pés de Jesus, a gente também não é. E pior ainda, porque o que estamos fazendo aqui na terra não é nada perto do que Deus merece, perto do que o Senhor merece. Não é nada aquilo que a gente faz, nada o que a gente fazer, nada chega aos pés do que Deus fez pela gente, chega aos pés do que Deus faz todo dia. E muitas vezes a gente nega, muitas vezes a gente vive as nossas vontades e deixa de lado a vontade de Deus. Agora eu pergunto para os irmãos, imagina o coração de Deus vendo isso, a glória que era para ser dele, a glória que era para ser do Senhor, sendo para homens, multidões seguindo o que uma pessoa fala, milhões de pessoas esperando tocar num homem, sendo que é só dobrar o seu joelho que Deus vem. Sabe, irmãos, o Senhor Ele está chamando a igreja para uma profundidade maior com Ele. O Senhor nessa manhã está chamando pessoas aqui para se aprofundar mais em oração, para se aprofundar mais na palavra de Deus, porque Deus vai revelar grandes coisas na vida aqui de cada um. Sabe, irmãos, porque é muito fácil eu chegar para o pastor e pedir para ele orar pela minha vida, porque ele é um homem que está se consagrando, ele é um homem que está buscando. Aí é muito fácil eu chegar para o pastor e pedir para ele: pastor, ora por mim, porque eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Irmãos, cria vergonha na cara, porque o Senhor Ele nos chama para uma intimidade com Ele. Eu tenho toda a autoridade de dobrar o meu joelho e de orar pela minha família, porque o Senhor dá isso. Não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo que está falando aqui nesse lugar. O Senhor, Ele te dá toda a autoridade de se achegar a Ele. O véu já se rasgou. O Senhor, Ele te dá toda a autoridade de orar pelo enfermo, de orar por aqueles que precisam. Mas a gente terceiriza o trabalho de Deus. A gente terceiriza o que nós temos que fazer. Deixamos para o pastor, para a pastora. Irmãos, que venhamos a entender isso. A essência de Deus. Deus, Ele age na simplicidade. Deus, Ele usa uma criança para curar. Deus, Ele usa uma criança para evangelizar. Então que venhamos ter esse sentimento de que eu não sou nada, mas a glória de Deus habita em mim, a graça de Deus habita em mim. E a partir do momento que eu entender que a graça de Deus, ela habita em mim, é onde eu vou começar a fazer coisas que o Senhor espera que eu faça. Porque o Senhor, Ele não depende da gente, mas Ele conta com a gente. É aí que está o lindo de Deus. Porque se eu não fizer, Ele vai levantar outro. Mas Ele queria me usar. Ele queria contar comigo. O que eu não quero fazer, vai aparecer pessoas que queiram fazer. Mas o Senhor, Ele conta com cada um aqui. O Senhor, Ele conta com cada pessoa dentro do seu lar. Então que venhamos a ter esse sentimento. Que venhamos a ter esse sentimento de que não somos nada. E que a essência de Deus possa ser enraigada nos nossos corações, amém? Essa é a palavra que o Senhor tem ministrado muito no meu coração.